boa noite. Está começando mais um Del Podcast. Hoje nós vamos bater um papo com Cristiano Azevedo, nosso amigo está aqui já. Vamos bater um papo já já, mas primeiro eu tenho que te pedir para tu te inscrever no nosso canal. Nosso canal está crescendo a cada dia mais, graças a vocês, nossos amigos, parceiros do nosso canal, do nosso podcast. Então compartilha aí com os amigos, curte, comenta e é isso aí. Temos nossos patrocinadores também, ADM Gestão Imobiliária, ADR Construtora, Hyundai Patel e Desfrute Praia, né? Segue aí eles aí no Instagram e conheça melhor essas empresas, beleza? Então bora começar nossa conversa. Cristiano, eu tô de boa. Agora eu acabei de ficar de boa, né, gente? A conversa aqui tava meio... Antes de começar a gente tava meio tenso. Mas, cara, Cristiano é meu amigo há muitos anos. São muitos anos. Há muitos anos, amigo, mano. Então, assim, te trazer aqui, pra mim é uma honra, né, cara? Na verdade, pra quem não sei se vocês sabem, né? Mas muito do que eu toco hoje é por causa desse jovem aqui, de influência desse jovem, né? Conheci Cristiano na Igreja Batista Nova União, lá no Quatraque, ali no Araçagi, né? Jardim Araçagi. No bairro ali dos meus pais e ali os primeiros passos ali no violão, olhando Cristiano. Porque antes, na verdade, Cristiano, uma pessoa chamada Gustavo, né? Isso. Gustavo Mariz de Aline foi quem me deu aulas e tal. Exatamente. Só que eu olhava o Cristiano tocando e assim... O jeito que o Cristiano fazia os acordes me chamava a atenção, né? Aí eu, não, eu quero aquilo bem ali, eu quero fazer Começo aquilo. Começo a ficar envergonhado agora aqui. Eu não quero tocar daquele jeito ali. E na verdade, Cristiano, ele nem assim me deu aula, tu me deu assim, alguns toques, né? Sim, a gente trocava umas ideias ali na igreja, né? Eu te observava muito e tal. E assim, foi bem ali que começou, Cristiano. Assim, o que muito da galera fala assim, Del, cara, tu toca assim de um jeito assim diferente. Eu faço questão de dizer, cara, muito do que eu faço hoje é por causa de Cristiano. E eu me sinto honrado, viu? Ouvindo isso aqui. Já começou mesmo me dando um golpe assim no coração. Mano. Mas, mano, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Vindo bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Pra mim é uma honra estar aqui, de verdade. Agradeço de coração o convite. E, poxa, eu fiquei até sem palavras agora, com tudo que você pontuou aí no começo, né? Então, assim, a gente já é amigo há muito tempo e poder estar aqui conversando contigo, batendo esse papo, para mim é uma honra, viu? E obrigado por essa linda homenagem no começo. Eu já sabia, assim, de algumas coisas que você já tinha compartilhado comigo, né? Mas a tamanha importância, né, que você dava a isso... Eu fico muito lisonjeado. Às vezes a gente não tem noção, né, não cara? tem. Então, não, assim, não tem, é uma mistura de nervosismo aqui com muita alegria e, emoção. Valeu, mano. Mas Cristiano, como eu gosto de dizer, né? A galera, às vezes, elas pensam que conhecem a gente, né? Olha ali no Instagram e tal, vê a vida. Cristiano ali, músico, violonista, cantor, empresário e tal. Mas, cara, por trás de tudo isso sempre tem uma história, né? Tem muita luta. Uma estrada bem longa, né? Bem desafiadora. Bem longa, assim. E aí, cara, acho que vai ser legal compartilhar um pouco... Sim. Do teu início com a gente, né? Isso. Conta aí, Cristiano, como foi assim, mano? Primeiro, que eu gosto de saber... Como foi que tu te encontrou com Jesus? Como foi que tu começou ali na música? Assim? Que, na verdade, eu nem sei, na verdade. A gente já se encontrou aí no percurso, né? Exatamente. E, assim, eu tenho 35 anos de idade, né? Então, eu me converti em 11 de março de 96. Através da vida da minha avó, que eu acho que até você conheceu ela, né? Preciosa. Minha avó... Saudosa. A saudosa Nevinha, né? E, assim, ela levava a gente para a igreja, né? Na Igreja Batista Missionária, onde minha avó se converteu, né? Em 94, salvo engano. E aí a gente, jovem, né, se converteu em 96. Eu tinha, acho que... Assim, não sou muito bom de contas, mas eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos por aí, eu acho, né? E foi um período de uma experiência maravilhosa com Deus, porque é ali que Deus começou a me despertar para a minha missão nessa terra, que era a música. Muito cedo já tu... Bem cedo, né? Eu até lembro
que, assim, o meu irmão Felipe, né, o meu irmão do meio, começou a ter aulas de violão lá na escola, né, da igreja, primeiro que eu, o Felipe, né? E eu ficava ali na frente do louvor, passando as músicas, né, no antigo retroprojetor. É o novo retroprojetor. Eu acho que todo mundo já teve essa missão na igreja. E hoje a gente tem a tecnologia de você passar as canções ali no LED e tudo e tal, mas antigamente era você virando ali no retroprojetor. E aí eu ficava assim, ó, tocando violão, assim, aqui mesmo no meu corpo, e a minha avó observou isso. Aí no final do culto ela falou assim para mim: meu filho, você não quer entrar na escola de música da igreja, não? Aí eu falei: não, vó, acho que isso não é para mim, não. Eu acho que isso não é para mim, não. Beleza. Naquele momento ela se conteve, fomos para casa, e no decorrer dos meses ela continuava insistindo. Até que eu tive uma experiência, né? Eu subi, né? Eu ajudava o pessoal do louvor a tirar os cabeamentos, a organizar as coisas e guardar. Gostava muito de servir. E numa dessas experiências eu peguei o violão. Que tava por lá de bobeira. Tava, eu tinha aquela vontade de triscar no violão. Sabe aquela criança que tá bem ali olhando uma pessoa tocar e tem aquela vontade de tocar no violão? Pois é, aí despertou o desejo, né? A vontade de aprender a tocar. E eu fui até minha avó. O óbvio seria ela falar assim: bem que eu te falei. Mas ela fez totalmente diferente. Ela falou assim: vá, que aí eu vou investir. Você vai aprender a tocar violão, vai, que esse é o seu ministério. Porque se ela falasse: ó, bem que eu te avisei, talvez eu, por orgulho, ia falar assim: não. Bem, ele poderia mudar a rota totalmente. Exatamente, eu acho que com certeza poderia ter mudado. E aí eu fui. Passei do Felipe, né, tocando violão. Será se passou? Até hoje meu irmão ainda toca, graças a Deus, né, ama música, só que assim, e é um grande incentivador, né, meu irmão tem um carinho muito grande, né, pelo meu ministério, pelo meu trabalho, e assim, ele não viu aquilo como, tipo, meu irmão passou de mim. Não, né? Viu uma competição, ele né? viu assim como algo que realmente Deus estava estabelecendo na minha vida, né. Entendi. E foi isso, e foi uma experiência bem legal. E aí eu comecei a me envolver no louvor, desde muito jovem, né? E minha avó e minha mãe tinham sempre o cuidado de investir para que eu tivesse ainda mais inserido dentro daquele ministério, né? Investindo para um congresso, uma escola, algo do tipo, né? A questão de comprar um instrumento, né? Que foi bem árduo no começo, a gente não tinha muita grana para isso. E o primeiro violão, que até hoje tenho, tá lá em casa. Então, assim, até hoje ainda tá lá, aquele entendeu? Tadinho foi o teu primeiro violão? Foi meu primeiro violão bom, né? Com uma captação boa, né? Foi o primeiro, para falar a verdade, foi um de nylon, Geninho, né? Entendi. Que aí, com o tempo, os cupins acabaram... Não teve como sobreviver muito tempo. Mas o violão, assim, bom, que eu comecei a exercer meu ministério, foi aquele violão lá. E até hoje eu guardo ele com muito cuidado. Boa parte da tua história passa por aquele violão. Passa por aquele violão, né? Nossa, passa assim um filme na minha cabeça, né? Quando eu toco nele, assim, quando eu trisco naquele violão, né? Mas é mais ou menos isso bem aí, né? Foi, né? E Cristiano, mas assim, quando tu te envolveu, mano, tu não saiu mais desse mundo, desse universo, né, cara? Foi louvor, e assim, quando eu te conheci, eu já vi que tu já era até um cara assim articulado, conhecia muita gente, tocava numa banda aqui em São Luís, isso, a gente... né? Aquela fase, né, que a gente da igreja, acho que se confunde com outros ministros de louvor que passaram por isso. Eu lance de ter uma banda de rock, que, tipo, foi aí da década de 90 até os anos 2000, teve banda de rock na igreja, teve uma paradinha nesse aspecto, né? Então, assim, eu tive banda ministerial, tive banda de rock. Então, assim, a gente vai amadurecendo, e são pontes, né? A gente amadurecer até a gente chegar... Não que a gente chegue a um ponto determinado, né? Mas são pontes até você se descobrir como pessoa, tipo né? Assim, se entender qual é o meu papel na música, né? Qual é o meu papel, para que eu nasci e qual é o meu propósito nessa terra, né? Eu creio muito nisso, que a gente tem um propósito. Até a nossa vida profissional, ela é capaz de cumprir esse propósito da gente, né?
Eu creio muito nisso. E nessa época eu tive bandas, tudo, e eu era muito curioso, então as pessoas curiosas, elas tendem a aprender mais, né, a buscar mais. Os curiosos, eles E eu sempre geralmente... gostei de andar com gente mais experiente do que eu. Eu costumava dizer isso pra minha avó, né? Eu não entendo porque eu não consigo andar com os meus amigos da minha idade, né? Eu gosto de estar sempre com gente mais velha, aprendendo. E eu gostava sempre de estar, não só na minha igreja local, mas em outros locais, congressos, estar no meio de pessoas que poderiam agregar na minha vida alguma coisa boa. Seja ministerialmente, seja intelectualmente, mas enfim, de uma forma geral, né? Então é isso. E aí eu fui amadurecendo, Deus foi começando a construir todo o meu caminho, a trajetória dentro da música, dentro do ministério e dentro da minha vida profissional enquanto músico também. E Cristiano, mas assim, eu imagino que hoje tu tá... Eu acho que tu já te entendeu como é a tua vida hoje na música, né? Tu é um empresário e tal. Mas tu teve aquela fase assim que tu ficou assim, cara, será que eu vou viver de música assim, fazendo parte de uma banda que vai fazer sucesso? Sempre tem essas crises, A né? gente sempre pensa nisso. Ou então correu atrás disso por muito tempo. Eu acho que todo mundo começa a pensar dessa forma no início, né? Ah, será que vai bombar? Será que vai dar certo? O CD vai vir, vai lançar o CD e você vai conseguir, vai ter um hit, né? e você vai conseguir chegar a lugares mais altos. E a gente começa a entender que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Porque às vezes a gente quer, não, o meu sucesso vai ser isso bem aqui, mas não, nem sempre sucesso remete a isso, né? A explosão, ficar famoso. Tu falou tudo, né? Eu acho que é isso bem aí. Eu não estava conseguindo traduzir aqui agora e você veio e traduziu. É isso bem aí. Às vezes o sucesso é você se encontrar na sua missão na vida. Eu me encontrei, né? Eu amo o que eu faço. Não tem coisa melhor para mim do que trabalhar com o que eu amo, né? Eu acredito que você também. Então a gente se sente em paz, né? Que apesar da gente não estar na notoriedade, digamos assim, a gente se encontrou, né? Você pode colocar a tua cabeça no travesseiro e assim de noite falar, poxa, eu encontrei a minha missão. E através dessa missão você vai poder desenvolver o teu trabalho, né? Não só o teu trabalho, mas a tua mensagem. A música, ela é uma obra. Então, assim, a partir do momento que você consegue desenvolver essa obra... Quem que foi Gardel quando partir? O que as pessoas vão lembrar? Qual é a memória, né? Isso. Qual foi a tua obra aqui na Terra? Qual foi o teu papel? É isso. Então, assim, quem foi o Cristiano? Qual o papel que ele desenvolveu? Será que foi um ministro de louvor que, bombou todos os cantos da terra? Ou que foi alguém que se encontrou e conseguiu, ali na sua igreja local, ou até mesmo no seu contexto, na sua cidade ali, ser alguém útil? Eu acho que é isso. Alguém que pôde ajudar pessoas, que pôde ser um canal de esperança, qualquer coisa, sabe? Eu acho que é isso. E muita gente confunde, né? O sucesso, né? Com a fama, mas não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com o amadurecimento e você encontrar a sua missão. A autorrealização. E tudo isso aí acho que é consequência. Se Deus tiver propósito para que você se torne uma pessoa famosa, digamos assim, beleza, ele vai colocar você em notoriedade. A responsabilidade aumenta? Aumenta. A gente sabe que hoje uma pessoa, ela perde a liberdade dela, digamos assim, né? Ela se torna... preço, né? Tem um preço. A gente não precisa nem muito longe, a gente vê os artistas mesmo hoje, você abre o Instagram, né? Você vê que tem pessoas que não conseguem, às vezes, no cinema, fazer algumas outras coisas. Almejaram aquilo ali. Deus, eu acredito que Deus colocou elas ali naquela posição com um propósito. Alguns se perdem, mas alguns conseguem, com aquela notoriedade, fazer coisas boas, né? Conseguem fazer a missão de ajudar as pessoas, né? Eu não estou falando que é o tempo todo ajudar todo mundo, seja básico, etc. Mas consegue ali ser uma voz de outras pessoas que estão lá de trás, né? Que não conseguem chegar ali e ser voz, né?
né? E traz uma multidão assim de trás e ó, eu vim aqui com essa missão, né? De falar isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que tu conseguiu entender, Não, né? com certeza. Agora, mano, chegar nesse ponto é que não é fácil, Não é fácil. né? Eu acho que eu queria que tu compartilhasse um pouco com a gente, assim, toda essa tua trajetória, né? Esse teu processo, para tu chegar hoje onde tu chegou, porque, assim, hoje eu vejo que o Cristiano, como é o nome da empresa? Prime Music, Prime, isso. né? Que é um Ela assessoramento para casamentos. tá consolidada, respeitada, mas, mano, a gente sabe que, vamos falar da nossa realidade, né? São Luís, Maranhão e tal. O cristão ele ainda tem sofre com esse preconceito, né? Uhum. Dele não se sentir totalmente à vontade Isso, para trabalhar com a música, né? isso. E compartilha, assim, um pouco dessa tua história, assim, como é que foi? A minha história assim se confunde com a maioria das pessoas que crescem na igreja, né? Desenvolve seu trabalho ministerial e que descobre até um certo ponto que pode de alguma forma tornar aquilo ali como uma profissão, né? Eu vou até dar uma ressalva aqui para não me interpretarem mal. Uhum. Não que tipo o ministro de louvor tá ali no louvor ministrando, tá envolvido nas coisas da igreja, está preparado para ser um profissional da música, né? Nem sempre é Nem a sempre, realidade, não né? é sempre essa realidade, não é esse conto de fadas, né? Então, assim, eu comecei muito jovem, né? Assim, com uns 2 anos eu já estava tocando, fui estudar, aprender um pouco mais sobre o meu instrumento, mas o amadurecimento musical começou ali nas casas dos 20 anos, né? É aí que eu comecei a entender que, tipo, eu poderia viver de música. Foi ali, com uns 20 anos de Os idade. 20 anos de idade, né? Então, assim, é que eu comecei, assim, com alguns amigos, poxa, a gente pode viver de música, a gente pode tentar organizar alguma coisa que a gente trabalhe com aquilo que a gente ama. E, ao mesmo tempo, continuar servindo a Deus. E, assim, não é esse mar de rosas, a gente sempre passa por preconceitos, né? Passei por muita coisa, eu poderia pontuar diversas delas aqui, mas eu tive muita resiliência. Eu consegui. Enquanto que a igreja tinha resistência a isso. Eu precisei ter muita resiliência, né? Porque assim, eu passei por uma situação onde a minha mãe pensava assim, tipo, meu filho, será que é isso mesmo? Será que você não vai passar necessidade vivendo de música? Será que tem esse lance dos pais, né? Acabou gerando até uma crise entre vocês, Exatamente. né? Aí eu fiquei, quando chegou isso, eu fiquei assim, meu Deus, será? E eu fiquei muito assim em dúvida nesse tempo, né? Será que eu almejo outra coisa? Será que eu vou para outro caminho? Será que eu faço uma faculdade, me identifico em outra direção e a música deixo de lado? Mas no momento que minha mãe me questiona sobre isso, é o momento também que ela me dá a mão. Se é isso que você quer, a minha avó também, então vá. A gente está aqui para te apoiar. E esse apoio foi muito fundamental na minha vida. Eu estou percebendo desde o Isso. começo aqui, Que a a tua minha avó avó, e a sim, tua mãe tiveram uma participação. demais em tudo, né? Quer dizer, o sacrifício que a minha mãe e minha avó faziam para, tipo, pagar um congresso, que era na parte ministerial, assim, bem como algum instrumento, equipamento que eu precisava na época para desenvolver meu trabalho. Nossa, são coisas que ecoam até hoje. Então, assim, enfim, vamos mudar de assunto pra gente não chorar. E então, assim, eu comecei. Eu glorifico a Deus, Gardel, porque, assim, na época, minha mãe em vida pôde ver, né? Minha mãe faleceu no ano do meu casamento, em 2018, e ela em vida, ela pôde ver as coisas tomando Os frutos de todo aquele esforço. todo né? aquele esforço. Eu posso lembrar dos dias que eu cheguei de madrugada, ela acordada me esperando com uma caixa nas costas, vindo de táxi, sabe? De poder entrar em casa, assim, tipo, ela tava me aguardando lá, e ali os primeiros passinhos trabalhando com casamento, eventos, e vivendo de música, né? E depois teve o lance do Uber, né? Que facilitou um pouco mais a minha vida na época, né? Porque já eu pagava praticamente a metade do que eu pagava em táxi, né? E aí eu chegava de madrugada, minha mãe sempre acordada ali me esperando, né? Sempre me esperando para eu entrar. Aí fui comprando meus equipamentos, as minhas coisas, ia devagarzinho prosperando, sempre procurando direção de Deus para ir tocar e trabalhar nos locais que eu pudesse
ser luz, mas que não me afetasse a minha vida ministerial, sabe? Que, tipo, eu tocasse num restaurante, digamos, um restaurante famoso aqui de São Luís, ou em algum local, mas que eu pudesse ali pegar o meu cachê e ir embora para casa em paz, que eu fiz o meu serviço, meu trabalho, e não me colocar em uma situação de, digamos, que eu pudesse De se perder, me ali, perder. né? Se envolver com... Não é fácil, né? É difícil, porque assim, você tá ali... Muitos amigos meus me perguntam, Cristiano, como é que tu consegue? Porque assim, tu consegue ser músico, consegue viver da música, consegue ser ministro de louvor na tua igreja local, e você continua sendo um cara, assim, tipo, que consegue não se envolver com as coisas... Tu não perde a tua identidade de cristão. Exatamente, né? A gente sabe que ninguém é perfeito, né? Só que, assim, quando eu falo que a gente não é perfeito, que a gente, assim, é propício também a errar, a tropeçar. Mas nesse caminho, uma coisa que eu sempre guardei no meu coração foi uma frase do pastor Felipe Valadão, que ele fala assim, santo não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que sempre se limpa. Então, é isso. Quando a gente entende isso bem aí, acabou. Então, assim, a gente vai errar, a gente vai dar uma esfriada. O importante é você nunca deixar de permanecer. E é o que eu sempre nunca deixava de permanecer. E aí a gente foi prosperando, a gente foi devagarzinho tomando direção, Deus foi abençoando o meu trabalho. E aí eu comecei a trabalhar com casamentos, eventos, né? Já vai fazer alguns anos que eu trabalho com isso. Mas uma coisa que sempre me protegeu foi a transparência. Outra frase que eu vou dizer que é praticamente uma frase que me leva a continuar. A transparência gera proteção. Então, eu era muito transparente com a minha liderança, né? Desde a época que eu era de uma igreja, depois que eu vim para a IBA, eu fui da Shalom, né, um tempo, depois eu vim para a IBA. Eu sempre procurei que as minhas lideranças soubessem que eu vivia de música, tocava, né? E sabia da opinião deles, né? O que eles achavam disso. Do fato de tu trabalhar com música externamente, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre procurei falar, trabalho assim, vivo da música assim, toco em alguns lugares e eu queria saber o que você acha disso, você me aceita dessa forma, assim, não que as pessoas fossem o próprio Jesus, eu vou até reavaliar as minhas palavras aqui. Eu tô falando num aspecto tipo assim, às vezes você tá com uma liderança que ela não está disposta a andar de mão dadas contigo, né? E eu queria que os meus líderes entendessem que era o meu trabalho, que era, digamos, o meu sustento, e eu queria que eles soubessem onde eu estava, o que eu estava fazendo, para que eles me cobrissem em oração. Essa era a minha maior preocupação, né? Então, assim, quando eu cheguei na IBA, eu, graças a Deus, consegui, tanto na minha igreja anterior, né, como na IBA, consegui ter esse respeito, né? Mas não foi fácil no começo. É porque, na verdade, às vezes não vem... Às vezes não. A nossa liderança até apoia a gente, uma vez que a gente consegue transmitir seriedade, né? Isso. Que a gente é realmente uma pessoa responsável, mas o que às vezes desgasta são os comentários, né? As conversas e tal, os julgamentos que tem, que são muito grandes. Inclusive, pastor Joca já veio aqui no podcast e eu achei interessante a opinião dele a respeito disso. Não sei se tu chegou a assistir, ele estava falando que ele é de acordo com o que o músico cristão tem o direito de trabalhar. Se aquela ali é a ferramenta dele, se aquela é a vocação dele, e aquela é talvez a única forma, né, que ele tenha de ganhar o pão, ele tem todo o direito, é um trabalho como outro qualquer, né? O que ele precisa passar mesmo é confiança, passar credibilidade e tal. E como tu está falando, vigiar realmente, né? Mas agora, Cristiano, a gente vê muitos exemplos de gente que se perdem assim no caminho, né? Ou então se chateiam com a igreja, né? Como tu falou, tu precisa ter muita resiliência, né? E, sei lá, imagino que em algum momento da tua vida acho que passou, né? Tipo, se chatear, se desapontar. Sempre. Acho que é natural do ser humano isso, né? E tu falando do pastor Joca, me faz dar uma volta no tempo, porque o pastor Joca foi meu primeiro líder na IBA. É mesmo? Tu chegou na IBA, entrou na rede dele, não exatamente. foi? E quando eu cheguei, tudo que eu queria era começar a ser discipulado por um ministro de louvor. E
E foi me colocado... Deus me colocou nas mãos ali do pastor E aí, Joaquim. como foi assim Nossa, esse tempo com ele? foi maravilhoso. Eu, sempre que eu encontro, né, eu tenho a oportunidade de encontrá-lo, eu falo isso para ele, né? Então, assim, esse novo cristiano, digamos assim, eu devo muito à vida do pastor Joca. Legal, Ele me cara. ajudou muito nesse processo, nesse recomeço, digamos assim. Eu acho que a gente sempre está em reconstrução, né? Aprendendo e tal. Tá sempre mudando. Mas o pastor Joca me abraçou. Eu lembro que eu já poderia ter chegado na IBA saindo tocando, né? Porque já conhecia o Fred, a Flávia, algumas pessoas, mas eu lembro que eu decidi passar um tempo, né? Somente mesmo buscando, sendo discipulado, curando feridas, perebas. Processo de restauração. De restauração. E já conheci algumas pessoas do louvor que sempre me encorajavam, menino, faz logo o teste, vai lá, você precisa estar... Não, calma, quero aqui, devagarzinho. E o pastor Joca foi um líder que ouviu toda a minha história, me ajudou, e ele enfatizou muito sobre isso, a questão do viver, né, da música, e essa transparência que eu tinha com ele foi muito importante para que eu amadurecesse não só mais na fé, mas como também no meu ministério, né? Isso me ajudou muito. Quando você falou agora, eu lembrei na mesma hora. E o lance do chateamento, isso acontece muito mesmo, não tem como, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas vão agir da forma que a gente acha que é o certo, né? Mas é por isso que eu sempre falo, a gente precisa sempre estar com os nossos olhos fitados no Senhor. É claro que nosso ego deseja, né? Ser aceito, ser... Como posso falar a palavra? Ser... acho que a palavra mais certa é mesmo, aceito, né? Ser aceito. Exatamente, mas nem sempre no percurso você vai conseguir aprovação, né? De todos, né? Nem todo mundo vai concordar com o caminho, nem todo mundo vai concordar com algumas ideias, né? E nem todo mundo vai concordar com a trajetória, né? Nesse caminho, Deus usa pessoas para falar com você, Deus usa pessoas que podem encorajar ainda mais você a continuar e tendo esperança naquilo que você acredita. E né? às vezes essas pessoas que até, entre aspas, né, vêm com esse papel negativo, né, às vezes até serve para a gente parar um pouco, né, para a gente refletir, Isso. realmente repensar, ver se está fazendo tudo certo mesmo ou não. Então, tudo tem sua importância, né, Cristiano, na trajetória, no nosso processo. E Cristiano, mas assim, se eu pudesse te perguntar assim, de todo esse processo, de toda essa luta, assim, para tu chegar onde tu chegou hoje, para tu definir, para tu me dizer assim, uma coisa assim, cara, isso aqui foi o mais difícil, assim, tipo assim, de superar, de vencer, assim, o que que seria, assim, dentro da música, né? Uhum. De toda a tua vida musical, como ministro de louvor e um cara que trabalha com música, assim, o que que tu definiria, assim, no nosso cenário, assim, que é difícil, assim? Você fala no âmbito da igreja ou no âmbito de uma forma geral, De forma como geral, profissional de forma da música? geral, de forma geral. Porque a gente sabe que no nosso cenário, eu tô falando mais mesmo musical mesmo, profissão, é muito difícil, né? Muita gente almeja viver de música, né, e tal, e muita gente acaba desistindo por achar que não é possível, né? Eu não digo nem que não é possível, é questão mesmo das dificuldades no caminho, né, Adel? Então, tipo, é complicado, né? Eu acho que se eu pudesse pontuar dois momentos, né? Eu pontuaria a pandemia agora que a gente passou, né? Que foi um grande desafio para quem trabalha com música. E também pontuaria a questão da não valorização, né? Da classe, né? É uma realidade, assim, exatamente. Então, assim, é complicado. Então, assim, chega a ser desanimador em na alguns pele, assim, aspectos. como é que é, Cristiano? Assim, essa desvalorização, é tipo assim, a galera não entende o valor daquele serviço, assim? Assim, ainda há muitos comparativos, né? Digamos assim, você vai fechar, no caso, um evento, alguma coisa, né? E as pessoas não percebem que a música, a profissão do músico seria uma profissão como a de um médico, como de um advogado e etc. De forma Sim. geral. É um serviço, é um trabalho.
A pessoa gastou tempo para ter aquele material, para estudar, para investir no seu trabalho. E é uma das coisas que mais desanima os músicos, não só aqui no estado, mas em outros lugares, né? Você não vê esse resultado no campo do trabalho. Isso desanima. É difícil, não é fácil. Porque as pessoas pensam que é um trabalho muito fácil, que é fácil de fazer. Pensam que é fácil, que é barato, que é barato, que é simples, né? Que é simples, né? E a gente acaba se deparando com algumas situações desanimadoras, né? Mas, enfim, são coisas que fazem parte do pacote. Agora, né? sim, eu te pergunto, não sei se tu vai poder contar esse teu segredo. Assim, diante dessas dificuldades, né, dessas barreiras, né, desses obstáculos, o que que tu fez, assim, o que tu pensou, assim, de fazer diferente, né, para que tu conseguisse superar isso, né, obter sucesso e tal, na tua vida de empreendedor? Eu tento não colocar a minha cabeça apenas no sucesso. Eu vou explicar o porquê eu estou falando isso. Eu costumo sempre falar, até pontuei em alguns momentos da nossa conversa aqui, que eu acho que tudo isso é uma consequência, né, do trabalho. Eu tento sempre focar no meu trabalho, fazer uma coisa diferente, que seja legal para o meu trabalho, que possa trazer um diferencial, seja trabalhando com casamentos ou de alguma forma geral, com algum tipo de produção, dar o meu melhor. O que vai acontecer depois é uma consequência desse serviço de qualidade que a gente está oferecendo. Então, assim, e que isso gere nas pessoas que estão vendo a gente uma valorização, né? Poxa, legal, estou percebendo aqui que, poxa, há um investimento em qualidade, no serviço. Eu percebo, tu é muito caprichoso. Tem que ser caprichoso, não é fácil, né? É um caminho que tem os seus problemas, tudo, tem as suas dificuldades, como qualquer outro trabalho, mas o que a gente pode fazer para tornar isso ainda mais, digamos, valorizado, é tentar sempre ser cuidadoso, zeloso, né? Colocar princípios que são importantes para, como posso dizer, para que esse trabalho continue sendo uma mensagem, eu diria que até uma mensagem, né? Continue sendo algo... Um conceito, né? Assim, um conceito que seja, como posso dizer a palavra? Estou tentando traduzir aqui, mas assim, eu acho que seria a mensagem mesmo, né? Para que meu trabalho ele seja consequência daquilo que eu tenho procurado oferecer para os meus clientes. E aí, de uma forma natural, o sucesso vai vir, né? Vai vir. Mas, Cristiano, eu realmente não tenho, assim, noção desse mercado, como é que ele é hoje aqui em São Luís. Ele é muito competitivo, existem muitas empresas? Sim, sempre. Eu acho até que a concorrência é saudável para isso, né? É importante, né? É importante. Eu não digo nem concorrência, eu tenho hoje pessoas que trabalham comigo que também têm os seus próprios trabalhos. Vocês trabalham muito em parceria também. Né? Então, assim, as pessoas que trabalham comigo hoje têm seus próprios projetos, têm seus próprios trabalhos. Então, assim, eu costumo dizer que eu não tenho concorrentes, né? Eu acho que todo trabalho tem que ter a sua concorrência. E a concorrência é saudável para que a gente crie novas ideias, seja criativo, seja diferente, procure não se acomodar. Eu acho importante isso, né? Você procura sempre estar inovando, né? Melhorando. Eu acho que é saudável. Eu acho que é saudável a concorrência. É uma área que tem crescido bastante em São Luís, assim, bem como outras áreas, né? Mas essa parte musical para casamentos e eventos de uma forma geral é uma coisa que tem crescido, graças a Deus, depois da pandemia. Eu não diria que depois da pandemia, porque a gente ainda está vivendo essa pandemia, né? Tá terminando tá se tornando uma endemia, né? Mas, assim, acaba sendo que... como posso dizer a palavra, ela poderia... A situação poderia estar bem melhor, né? Mas assim, a gente ainda vai conviver um pouquinho com a questão da pandemia durante um tempinho. Aproveitando, Cristiano, conta aí assim, como foi que tu fez, mano, para passar esses 2 anos aí de pandemia, Nossa, né? mano, isso Porque aí casamento praticamente parou, não foi? Isso. Pandemia foi muito complicado.
Foi muito complicado, não só para mim, acho que para todo mundo, né? Uhum. Eu não costumo dizer que foi pior para os músicos de eventos. Acho que para todo mundo de uma forma geral. Para quem é empreendedor, para quem tinha uma padaria, um Mas, Cristiano, restaurante. quem dependia diretamente de público foi, assim, Foi bem, afetado de uma forma brutal. foi bem difícil. Foram 2 anos bem complicados. Eu falo 2 anos porque 2020, 2021 praticamente foram anos que não existiram, né? Que a gente praticamente ficou paralisado. A gente ficou, nossa, sem saber o que fazer, para onde recorrer. Graças a Deus, alguns órgãos, né, governamentais fizeram alguns incentivos para que fosse gerado recursos, né, para os músicos que ali estavam parados, né? Mas, assim, quem dependia de público, dos eventos, né? Nossa, muita gente passando barra, amigos, né? Precisando de cesta básica, né? Eu tive que me reinventar, e me reinventar muitas vezes aquela reunião que era presencial, se tornou uma reunião online, e ao mesmo tempo fazer com que as noivas não desistissem da data, continuassem sonhando com o projeto do casamento. Teve muitos eventos que foram remarcados, Alguns né? foram remarcados, outros foram cancelados, né? Acho que todo mundo que trabalha com eventos passou por isso aí, foi bem complicado. Mas nós sobrevivemos, né? Então, Graças devagarzinho a Deus. voltando, né? Agora Mas já tá não foi voltando, né, fácil. Cristiano? Tá bem melhor, cara. Tá bem melhor do que Porque estava. tava parado, né? Tá bem melhor, graças a Deus. Pô, legal, mano. E Cristiano, a Prime tá com quantos anos? Ó, eu sou meio ruim, assim, de cabeça de datas, né? Mas, assim, eu comecei a trabalhar com casamentos, eu tava com 20 anos, né? Eu tô com 35, então, assim, eu tô tô com 15 anos trabalhando com casamento. A Prime, salvo engano, deve ter uns 6, 7 anos, né? Entendi. E aí a gente já... Porque tu já trabalhava, mas assim, esse conceito assim da Prime, ela é algo novo, né? É um Isso. negócio que veio depois Isso aí foi mesmo. depois que eu comecei a estruturar. Eu trabalhava tocando com outras pessoas que faziam casamento, né? E aí comecei a conhecer algumas cerimonialistas, etc. E aí devagarzinho eu fui pensando, nossa, por que não organizar uma equipe? Por que não organizar um grupo de pessoas e tornar acessível o trabalho e facilitar a vida das noivas, né? E aí devagarzinho fui montando a equipe, né? E aí, tipo, hoje tu tem, tipo, colaboradores. Pessoas são colaboradores, essa é a palavra mesmo, porque ninguém é carteira assinada, Aham, todo mundo sim. trabalha com outras coisas, tem gente que trabalha comigo que é enfermeiro, tem gente que é advogado, etc. Então, assim, são pessoas que fazem outras coisas da vida, mas não vivem também unicamente da música, né? Fazem no final de semana um evento, outro aqui, um extrazinho, né? Então, são pessoas que são colaboradores, são pessoas que são parceiros, né? Que fazem, digamos, a Prime existir, né? Então, eu não construí nada disso sozinho. Então, a Prime é essa reunião de pessoas, né? Legal. E, mano, é um negócio assim que eu acho legal também, que poderia compartilhar com a gente. Tu chegou na IBA em 2000 Eu acho que foi em 2012. 2012, né? Aí eu cheguei em 2013. Foi. Né? Tu chegou, acho que um ano depois. Foi um ano depois. Acho que foi tu primeiro, aí depois eu, aí Nicolau, a galera foi saindo da Shalom. A gente ainda caminhava junto, né? A gente era da mesma célula, né? Não sei se tu lembra. Eu ia falar que era uma debandada. Cara, mas assim, a gente tá brincando aqui, mas assim, falando da Shalom, né? Falar um pouquinho, né? Tem a ver com a gente. Nossa. Tem um papel muito legal na nossa vida, demais, né? Demais, eu sou muito grato. Eu também. Muito grato a Deus. Tenho até hoje um bom contato com o apóstolo Silvio, o apóstolo Alessandro, Timóteo e alguns amigos que ainda estão lá, né? Então, assim, eu posso dizer que eu saí, assim, pela porta da frente da igreja, né? Eu acho que a vida da gente é feita de ciclos. Eu acho que eu saí pela do lado. Mas hoje a gente vai pela da frente. Saiu pela do lado, foi engraçado. Enfim, e aí... paramos onde mesmo? Até me desconcentrei aqui.
Sim, o papel, né? As amizades Sim, que ficaram sim. lá e tal. Del, a gente é essa construção, cara. Tudo aquilo que a gente passou ali na igreja, né? Desde a Nova União, Exatamente, né? né? Eu desde a missionária Nova União, depois eu fui Tu pra... foi missionária, Nova União, Shalom e Gente, eu não IBA. fui pipoca não, viu? Pulei de igreja para igreja não. Foram um bom período em cada igreja, viu? Mas foram caminhos que a gente foi seguindo. Minha mãe se converteu na Shalom. E aí a gente foi para lá, né? Aí Então, faz todo isso sentido, faz todo né? sentido. Aí minha avó se converteu na missionária, fomos para lá, a gente, eu, Felipe e Ricardo. E depois minha mãe se converteu na Shalom, depois fomos para lá, né? E aí permanecemos durante muito tempo lá. Então, assim, nossa, vivi uma época maravilhosa lá. Maravilhosa e é isso. Mano, eu não sabia, assim, como falei, é engraçado, a gente pensa que conhece, mas não conhece. Eu não sabia, assim, que a tua avó e a tua mãe tinham tido um papel tão fundamental Demais. de incentivar, né, Demais, cara, demais, assim. demais. Tudo que eu sou hoje, assim, eu devo muito às orações, ao incentivo e principalmente o investimento da minha mãe e da minha avó, né? Elas foram, nossa, fundamentais, né? No meu aspecto intelectual, ministerial. E quando minha mãe partiu, assim, foi muito difícil, né? A perda da minha avó e da minha mãe foi muito difícil. Eram duas mães, né, mano? Nossa, elas foram grandes mulheres, né? Foram mãe e pai. A história da gente não foi nada fácil, né? Então, assim, para uma mãe cuidar de 3 homens, né, sozinha, né? Acho que a minha história realmente se confunde com algumas pessoas que vão estar assistindo, né? Talvez esse vídeo e vão perceber que, assim, elas não estão sozinhas, né? Todo mundo acaba passando por um caminho parecido com esse. E que é possível Que vencer. é possível sim. Então, assim, eu até hoje entendo que algumas coisas que dão certo na minha vida, seja como músico, seja como empresário, digamos assim, são orações da minha mãe e da minha avó que ecoam até hoje na eternidade. A gente pensa que às vezes Deus ouve aquela oração minha ali naquele momento e que a resposta já vem de forma imediata ali. Não. Algumas coisas são estabelecidas na nossa vida depois, até mesmo quando os nossos pais partem. Ou algumas coisas Deus só nos dá quando a gente casa, constrói uma família, quando você é pai, que você vai entender o relacionamento do homem com Deus, né? Aí você vai entender o coração de um pai, né? Então, assim, a minha mãe e minha avó foram pessoas fundamentais na vida dos meus irmãos e na minha vida, né? E na minha construção, de uma forma geral, incentivadoras. Quando precisavam corrigir, corrigiu. Quando precisavam dar a mão para continuar, davam. E sempre incentivando eu a continuar sonhando com aquilo que eu mais acreditava, né? E é isso. E aí agora tu tá casado, né? Tô casado e minha esposa falou assim, ó, vá lá, mas fale de mim, viu? Valeu. Né, Gustavo? Falou que teria que falar. E eu mando um beijo pra ela. Beijão, Vanessa. Mas e aí, mano, ela também é super incentivadora. Demais. Na verdade, já te conheceu inserido nesse mundo, Isso, a gente né? se conheceu numa conferência, eu não vou lembrar se foi a conferência de carnaval ou se foi conferência de adoração profética, mas estávamos sentados um lado do outro e ela dançava na minha frente quando eu tocava violão, né? Aí o irmão Eita, vacilou. Aí... E eu lembro que o nosso querido pastor Joaquim, né? Ele tem o hábito de pedir para você falar algo para a pessoa que está do seu lado, né? Diga para a pessoa que está do seu lado. E aí Vanessa foi passando. Não, ela estava sentada do meu lado, né? Aí rolou aquele sorrisinho aqui e tal. Enfim, né? Vou até confidenciar que na época eu conheci algumas poucas pessoas na IBA, né? E aí eu estava ainda começando o louvor, tinha acabado de entrar no louvor
E aí já estava apaixonado pela Vanessa. Mas eu não sabia, porque o cunhado dela, que é o Renato, que todos nós conhecemos, baterista, né? Renato saía sempre abraçado com as duas, com a Vanádia, com ele. Eu não sabia, meu Deus, quem que ele namora definitivamente. Aqui? Eu vou ver. Aí eu falei, porque assim, eu tô gostando, tomara que não seja a Vanessa, que eu estou apaixonado. E aí o Renato sempre passava, né, com elas duas abraçadas, assim, né? Renato... Eles têm uma relação mesmo. E, exatamente, família, né? É um cara. Aí eu fiquei, não. Aí eu fui atrás de uma outra pessoa, né? Pra investigar. Não, a Vanessa é sua cunhada e a namorada dele é a Vanádia. Aí eu, glória a Deus. Aí eu lembro que aí eu chamei o Renato pra conversar e falei, Renato, irmão, eu tenho uma missão pra você. Tenho uma missão pra você. Estou apaixonado por sua cunhada, Vanessa. Ó, legal, Cris, você é um cara bacana, mas assim, ela é mais nova, você é um cara mais experiente. Ela tem bem 17... mais nova que você. Eu não sabia quantos anos ela tinha? Ela tinha 17 anos na época. Não, na época eu não sabia a idade. Não sabia a idade dela, né? A Vanessa sempre foi, assim, à frente do tempo dela, eu costumo dizer, né? Muito... Se fosse aliás, toda mulher, né? Toda mulher... Eu acho que toda mulher, ela tem a facilidade de amadurecer muito mais rápido que um homem, né? Palmas para as mulheres, amanhã é o dia delas. Aliás, todos os dias, né? Enfim, vamos lá. Homenageei aqui já. Já fez a dele. E aí, eu não sabia a idade. Aí o Renato falou da idade dela e tal. Aí eu falei, caramba, mas assim... Não, eu falei, caramba, assim, mas não foi assim... que eu não ia continuar tentando, né? Eu falei, não, tudo bem. Eu vou casar com ela. Eu falei assim pra ele, né? Eu acho que falei algo... Eu falei, cara, eu vou casar com ela e tal. Eu tô gostando dela e tal, tô apaixonado. E ela ainda não sabia disso. E ela não sabia. Aí ele contou, acho que no outro dia... Ela até riu, né? Meu Deus do céu, como assim? Que ele viu em mim e tal, tudo. Aí, mas não foi tão fácil assim, não. Aquela coisa de tipo, no outro dia a gente tava namorando, né? A gente precisou ser amigo. A Vanessa queria que a gente se tornasse amigo, se conhecesse e tal. Aí, levei ela pra pedalar uma vez comigo. Eu sempre gostei de pedalar, né? Convidei. Foi até engraçado que nesse dia ela não conseguiu voltar e o pai dela foi buscar a gente na Hilux. Aí eu lembro também que nesse dia eu pedi ela em namoro, ela me disse um não, né? Eu talvez tenha sido outro dia, aí ela, não. O pôr do sol lindo lá, né? No cantinho ali do pescador. Eu falei, é agora o momento. Aleluia. Mas ela, não, ainda não. Aí teve a situação de ainda vir buscar ela, né? Eu falei, meu Deus, que dia, viu, Senhor? Que dia. Ela não aceitou, não conseguiu voltar para casa comigo na bicicleta. Resumindo, o pai dela teve que vir, né? Buscar. Enfim, foi engraçado esse dia, foi muito bacana. E aí eu sou, assim, 10 anos mais velho que a Vanessa. Ela tem hoje 26 anos, eu faço 36 no dia 15 de junho. Mas é uma pessoa que, nossa... o que eu sou hoje, né? Assim, ao longo desses tempo que a gente tá junto, assim, eu devo muito à minha esposa, assim, é uma pessoa legal, que... Foi o que eu falei agora. Tem coisas que Deus só nos dá quando a gente casa. Então, assim, a minha esposa, por ser mais jovem, isso não interferiu em nada, não. A minha esposa sempre foi muito mais madura, determinada. Eu posso dizer que eu tenho alguém que é exemplo dentro da minha casa, sabe? Se eu preciso ser, digamos, como posso dizer a palavra, assim, alguém para me espelhar, eu me espelho na minha esposa. Que bom, cara. Isso é legal, isso é muito importante, porque assim, eu vejo Jesus na vida da minha esposa, né? Eu vejo assim, a determinação dela, uma pessoa muito centrada, muito determinada. Eu vejo muitos valores, né? Que existe na vida de Jesus, na vida da minha esposa. E é isso. Então, assim, vamos completar 17 de março 8 anos juntos, né? Já, 8 anos já, 8 anos. Rápido, né? E dia 5 de outubro, vamos fazer 4 anos de casados. E, Cristiano, agora que eu me lembrei aqui, a gente não deixar passar. Tu também teve uma época também... compositor, né? Tu tem algumas canções. A gente sempre passa por essa fase de compor, escrever, seja umas músicas românticas, músicas para a igreja. Eu sempre gostei de escrever, né?
devo confessar que isso hoje está debaixo da minha cama, Tá lá. numa caixa de sapato. Tem que tirar isso de lá, de dentro, e botar isso para acontecer, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Del? A gente sempre teve algumas ideias parecidas e eu lembro da gente compartilhar, lance de gravar CD, de tornar alguns projetos reais, né? De eu até te confidenciar de querer gravar um CD, algum projeto meu. Quem sabe ainda esse ano alguma coisa role, né? na role. Com a facilidade que as coisas se tornaram hoje, né? Com a facilidade, no caso, né? Tipo, de você poder gravar um EP hoje, se soltar nas redes sociais e as pessoas poderem conhecer seu trabalho lá até do outro canto Tipo, do ainda tem mundo. vontade de fazer Tenho uma muita parada nesse vontade sentido, né? de tirar isso debaixo da minha cama, ali Tirar da caixa de lá do papel, sapato, né? papel e botar pra acontecer, Botar, sabe? pois é. E a Vanessa é uma das pessoas que mais me incentiva, né? Quem sabe, né? Esse ano alguma coisa aconteça. Tá na mão de Deus. Eu acho que é isso. E tem alguma coisa aí que a gente tá esquecendo? Não, deixa eu ver. Não. Mas eu queria curiosidade minha, eu queria entender um pouco mais a respeito da tua empresa. Isso. Como é que tu presta serviço? Sim, sim. Como começou também, né? Como foi o... Sim. Eu acho que até isso é importante, né? Ressaltar, né? Como de uma foi forma... o start, né? Como foi o da start? Tudo começou de uma forma muito natural. Acho que tudo na minha vida foi de uma forma muito natural. Eu não almejei abrir uma empresa que assessorasse noivas na parte musical, né? Foi uma coisa que foi fluindo naturalmente. Foi caminhando. Foi. Como eu falei para vocês, desde os 20 anos sempre trabalhava Pois com é, eventos, tu já seja fazendo vivia nesse aniversário, ambiente. fazia eventos. E aí eu via que algumas cerimonialistas, algumas pessoas entravam em contato comigo, né, para formar uma equipe, né, ou para fazer algo do tipo, ou até mesmo para atender um evento em especial, seja ele corporativo ou seja ele um casamento. E aí eu pensei, nossa, por que não organizar uma coisa legal, bacana, e começar a ter um serviço para isso? E tornar esse serviço um diferencial, diferente do que já existe. Já existe. Né? Se você entrar hoje no Instagram da Prime, eu possibilito ao casal de escolher quem ele quer que cante no casamento, né? Digamos, a Prime não é uma cantora, um cantor, é um ateliê musical. Então, assim, se ele quiser que eu toque de cabeça para baixo, Uma vitrine, tocando... né? Se ele quiser que eu toque de cabeça para baixo um ukulele, a gente vai dar um jeito nisso. Se ele quiser que eu faça então, uma sanfona... O teu serviço é personalizado. Exatamente. Então, a história dos noivos é isso. Eu sempre pontuo que cada casamento tem uma história. Cada casal tem uma história. Tem uma vibe. A Prime é esse ateliê musical. É um assessoramento como se fosse uma cerimonialista, só que do âmbito musical. Então, eu construo a estrutura baseado no que o casal quer. Cris, eu pensei num violão e uma voz. Mas por que não um violino? Pô, vai ficar legal o violino. Mas por que não uma sanfona? Por que não um ukulele? Por que não um instrumento diferente? Então, eu faço os noivos viajarem junto comigo. Entendi. Entendeu? E isso é legal, porque aí a gente personaliza. Poxa, eu vi aquele vídeo que tem uma sanfona no casamento, no teu Instagram, no Reels, ou até mesmo no teu feed, e eu me identifiquei. Meu casamento é nessa proposta. Eu quero que você me atenda desse jeito. Tá entendendo? Entendi, Então, esse é entendi. o diferencial. Cristiano, eu quero uma voz feminina. Sempre sonhei que fosse uma voz feminina pro meu casamento. Temos. Cristiano, eu quero uma voz masculina. Quero um dueto. Eu quero... Então, a gente tem essas possibilidades. Então, a Prime é isso. Quando me perguntam o que é a Prime? Ela é um assessoramento musical, né? Justamente construindo casamentos no que o casal deseja. O nosso foco é sempre esse, né? Então, realizar esses sonhos, né? Da forma que se pareça o mais possível com o casal. Poxa, é um negócio personalizado mesmo. O casal chega e olha. Isso. Não, eu quero isso aqui, aí monta. É claro que tem clientes que entram em contato, né? E querem algo que já é clássico. O que seria o clássico? Uma voz... Tradicional, né? Um teclado, um violino, digamos. Mas você começa a perceber que o casamento é ao ar livre, poderia encaixar mais alguma outra coisa. Aí você conversa com o noivo, tenta ver se dá para encaixar naquele orçamento dele, tentar facilitar um pouco também.
da mesma forma, né? Porque às vezes tem muito casal de noivos que eles estão meio perdidos, né? Assim, às vezes nem sabem exatamente o que querem. Exatamente. E Então, aí, assim, com uma a gente assessoria dessa- atende todo tipo de casal. Casal que sabe o que quer, que já vem ditando, ó, eu já quero isso já sabe. Pô, legal. Você já conhece nosso trabalho? Já, sim, já acompanho vocês no Instagram faz tempo. Eu quero aquilo que tá lá no teu Instagram lá. Beleza. Tem casal, cara, eu não sei nem pra onde que vai. mesmo. E vocês ajudam a gente a escolher as músicas? É mesmo, Cristiano, até isso É aí. isso. Aí a gente ajuda. Né? Já tenho as playlists todas salvas no Spotify ou qualquer tipo de plataforma, né? Eu acabei fazendo inscrições de outras, né? Justamente para facilitar. Tipo, às vezes o casal não tem o Spotify, mas tem o YouTube Music. Aí você vai e manda o YouTube Music. Aí tem o Apple Music, aí você manda para eles. Aí vai facilitando, tudo mastigadinho. Noivos gostam de facilidade. Gosto de chegar assim, tudo já mastigado. Poxa, gostei, é isso que eu quero. Isso é o diferencial. Então, eu acredito que talvez o êxito, né? Eu não gosto nem de falar sucesso, eu gosto de falar êxito. No meu trabalho tem sido por isso. Talvez porque a gente consiga superar a expectativa dos noivos, dar uma assessoria diferenciada e dar possibilidades. Os noivos gostam disso. Gostam de possibilidades, né? Caramba, eu gosto. E aí eles começam a imaginar, começam a emocionar, pensar no dia do casamento. E é isso. E ver isso acontecendo no dia é melhor ainda, né? Quando acontece, concretiza. É melhor ainda. Então, assim, meu trabalho é esse, né? Tem gente que entra e pergunta assim, eu percebi que você tem diversos músicos, né? Diversos cantores. Como é que funciona? Aí eu venho com essa fala que eu acabei de dizer aqui... E começo a falar o meu trabalho. E ali a noiva se encanta, gosta, e aí a gente começa a bater um papo e a gente abraça o sonho junto com ela, né? De tornar esse dia ainda mais especial e emocionante, né? Com a música, que é muito importante dentro de um casamento, né? E a música faz uma grande diferença, assim como um fotógrafo que registra, né, saudades futuras, a música também eterniza esses momentos. Então, Cristiano, o teu trabalho mesmo é voltado só ali para a parte musical, né? Exatamente. Porque eu pensava que tu chegava a fazer parcerias também com tipo assim, entregava um pacote completo. Não, né? Isso é papel do cerimonialista, né? Não, vou te explicar um pouquinho sobre isso. É claro que algumas casas já entraram em contato, tipo, para fazer um pacote onde a gente atenderia a parte musical, aí teria o fotógrafo, a casa e o buffet. Isso acontece muito, né? Em degustações que você vai lá e a casa está oferecendo uma degustação e você dá um desconto, um voucher, e tem outros fornecedores, aí já fecha todo mundo que está ali naquele evento, né? Acontece muito isso no mercado de casamentos. Mas no meu caso, a gente está atendendo formaturas, casamentos e eventos em geral. É claro que meu carro-chefe é o casamento, é o que eu mais faço. Entendeu? Só que eu faço corporativo, eu faço aniversário de 15 anos, e então a gente faz de tudo um pouco. Né? Alguma coisa vai se destacar. E o que se destacou foi o casamento. Quando eu comecei a Prime, eu queria atender de tudo. Né? Casamento, formaturas, mas hoje 90% é casamento. Tu foi entendendo ali, né, como é que exatamente. Mas se alguém me chamar para um evento corporativo, digamos, de alguma empresa multinacional, nós vamos lá fazer o coquetel, exatamente. Formatura, nós fazemos culto ecumênico, sejam eles católicos, sejam eles evangélicos. Temos formações clássicas também para a igreja católica. Até o missal, né, que é o famoso missal de casamento, né? Eu tive que aprender como é que funciona. Fazer o quê? O missal, como é que... O missal... De missa? De missa, da igreja católica, né? Eu sou cristão, evangélico, então, assim, a gente acaba tendo que entender também como é que a proposta dos casamentos que acontece, seja na igreja católica e em outras denominações, digamos assim, né? Então, hoje, eu consigo... sugerir aos casais músicas católicas, eu já tenho um domínio sobre tudo que acontece. Já tem um setlist das músicas. Já as músicas católicas. Hoje eu tenho cantores que são da igreja católica que me ajudam ainda mais. Eu ficava perguntando, caramba, eu vou botar um cantor que é da igreja evangélica para cantar música católica. Não faz sentido. Eu vou atrás de cantores que já cantem dentro da igreja católica, que tem uma voz legal, bacana. E hoje eu tenho 2 cantores, né? Que me atendem quando o casamento é católico. Porque eles já sabem como é que é a questão da homilia,
a questão da comunhão, a questão do ofertório e Já sabe como é que é tudo já sabe toda a praxe liturgia, ali, né? a questão dos comentários, já sabem Ah. tudo. Então já é outro diferencial que a gente tem. Então a gente tem cantores que fazem parte do seio da Igreja Católica, né? Entendi. E aí fica mais diferenciado ainda, né? Um cuidado a Tem mais. que ter, mano, tem que ter esse cuidado, porque trabalhar com sonhos é uma responsabilidade enorme. Você não pode vacilar, não. É um dia que não pode se tornar um trauma, tem que se tornar um dia muito especial. Já teve, Cristiano, assim, Sempre- alguma coisa assim já. que tu nega, merda, deu tudo errado. Sempre acontece, assim, digamos de 0 a 10, digamos que 2 vezes acontece uma situação. A cada 10, É o dia mal, né? Que a Bíblia Ah. fala, né? É o dia mal. Tem momento que, às vezes, aquele cabo não tá funcionando e você, meu Deus, eu comprei esse cabo ontem. Aí tem dia que a corda do violão quebra, né? E tu aí não tá com uma reserva e ali. tem hora que a energia começa a oscilar e aí o som não liga de jeito nenhum. Até você explicar que focinho de porco não é tomado por um noivo que tá ali. os noivos já destilaram todo o óleo Já, negro. então assim, já aconteceu já, entendeu? Já, né? Mas tudo isso é até importante que aconteça para que a gente aprenda a trabalhar com a palavrinha chamada prudência, né, e precaução. 2 palavrinhas, né? Então hoje se eu levo um cabo, se antigamente eu levava um cabo, hoje eu levo 3 cabos. Se antigamente eu levava 3 microfones, desculpa, se eu levava um microfone, hoje eu levo Hoje 3 tu leva microfones. Então, assim, Backup, né, cara? a gente tem que estar preparado para situações como essa. Então, a gente não pode trabalhar com imprevistos, né? A gente tem que estar preparado. Então, assim, se eu levava um cabo, hoje eu levo 3 cabos. Se não dá problema, já tem outro, tudo. Então, quando eu terceirizo alguma coisa com alguma empresa na parte de sonorização, coisa maior, já digo logo, ó, separa tantos cabos, tudo. Mas mesmo assim, não levo os meus, vai que dele dá um problema. Então, assim, acontece, né? É isso, né? E Cristiano, tu até falou aqui, a gente passou, mas com relação que tu falou de igreja católica, né? Igreja evangélica, não sei se tu fica à vontade para falar sobre isso. Mas tu tem tu teve alguma restrição ou tu sabe lidar muito bem com isso, né? Porque não é que são 2 fés diferentes, mas são 2 denominações, Isso. né, diferentes, né? Isso é algum problema para ti ou tu lidar com isso muito bem? Não, eu lido muito bem, né? Hoje eu me dou bem com vários padres, né? Que atendem casamento, conheço várias igrejas católicas, né? Assim como eu te falei no início, então eu trabalho com casamento desde os 20, né? Então, assim, eu já conheci muita gente. A gente pensa que, assim, você olha hoje meu trabalho nas redes sociais, ou o Cristiano hoje bem, digamos assim, foi um caminho bem difícil, Bem até árduo, né? bem árduo. Então, para você construir hoje uma empresa que atenda e tenha nome, é uma caminhada bem longa. Não é fácil, assim, de um dia para a noite que você vai conseguir o respeito de um padre, de um presbítero, de alguém de uma igreja, de um cerimonial, enfim, de outros fornecedores. E nesse aspecto que tu tá me falando aí da questão da igreja, eu nunca tive problema com a igreja católica. Sempre a gente é muito recebido, né? Legal. Aliás, muito bem, né? Eu tenho um relacionamento muito bom com vários padres que fazem casamento, né? E assim, a gente sempre se entende ali no diálogo, seja nos casamentos que acontecem fora da igreja, como dentro da igreja, né? Então eu tenho esse cuidado de, quando a gente vai executar o casamento no dia, de bater lá com ele no missal, se ele vai querer pontuar alguma coisa, deixar de fazer algo, para que a gente fale a mesma linguagem na hora do O casamento. casamento ali, né, na igreja católica é um pouco diferente, tem toda uma liturgia, Tem que toda uma ser liturgia. respeitada, né? Tudo. Geralmente os casais que desejam casar na igreja católica são os praticantes. Então Entendi. eles levam muito a sério a questão de tornar uma missa. Tem um negócio que não pode casar fora da igreja, né? Uma Não coisa casa assim. fora da igreja, não. Mas tem alguns católicos, né, pegando essa deixa da Rebeca, que casam fora da igreja e o padre só dá uma bênção. Então já existe hoje. Isso. Então, assim, tem alguns padres que aceitam, né? Eu não vou saber falar assim, na questão mais técnica, né? Se é arcebispo ou alguém que libera, não sei. É. Mas eles têm a liberação de ir ao casamento e dar a benção.
mas não tem homilia, não tem comunhão, não tem toda aquela liturgia e as leituras que acontecem dentro da igreja. E é proibido, não pode acontecer. Só pode acontecer dentro da igreja isso. Essa liturgia ela É só pode ser ofertória, feita só dentro da do igreja. O que templo. acontece fora é só apenas uma bênção. Coisa simbólica. É né? simbólica. Nos casamentos evangélicos é igual, tanto num lugar externo, digamos um ambiente aberto, como um lugar, numa igreja, como no buffet. É a mesma coisa, a mesma estrutura, não muda muita coisa. Tem um pastor que celebra, que faz uma breve reflexão e aí finaliza o casamento. Já fiz casamento judeu, que entra primeiro, De judeu? já fiz. O casamento judeu, geralmente quem entra primeiro é o noivo. Entra primeiro a noiva, Certo. só corrigindo, e depois que o noivo vem. Olha. A noiva fica aguardando o noivo, né, no altar. Legal. Entendeu? Então já é diferente. É uma dinâmica. E tem muitos simbolismos, né? Então tem muito lance da ceia, lavar pés. Tem diversos outros tipos de. Já é um pouco diferente. É totalmente né? diferente. É mesmo. A noiva já fica no altar. Ela entra primeiro, e aí depois que o noivo vem. Entendeu? Ele vem com aquele negocinho. Exatamente, Como é o nome todo. dele? O kippá, né? Que Kippá, coloca, é. e tem também a questão daquele talit, né? O talit, o nome, né? Não, É um panozinho que coloca, acho que é o talit. Se não, vocês me corrijam depois aí nos comentários. Esqueci o nome daquele negócio. Mas enfim, Os apóstolos já usavam. fizemos casamentos. Assim, a gente trabalha com casamento, então a gente acaba tendo que se encaixar em todo tipo de proposta. Qual Fizemos foi? casamentos anglicanos, né? Qual? Anglicanos, né? Anglicano é um casamento que a Igreja Católica aceita o casamento homossexual, entendeu? Então, assim, a gente faz o nosso trabalho, a gente vai executar nosso serviço lá, né? A gente vai tocar o nosso trabalho ali, vamos fazer as entradas, né? Legal. Com todo o respeito, né? Enfim, é um assunto bem polêmico, a gente poderia até postergar um pouquinho mais aqui, Sim. mas eu acho que acima de tudo isso é a questão do respeito É e o que do amor ao prevalece, próximo, né? exatamente. E poder ouvir no final um feedback de um cliente no WhatsApp, onde ele diz, cara, tu é o crente mais diferente que eu conheci na história da minha vida. Porque assim, não porque você aceitou fazer meu casamento, mas porque você foi zeloso, cuidadoso e foi amável. Bacana, né, mano? Entendeu? Então assim, é o amor, cara. De tudo que prevalece é o amor. O amor pelas pessoas. Isso. Agora, se isso vai gerar algo lá na frente, na vida daquela pessoa, se aquele for uma semente lançada no coração, aí é só Deus. Só Deus. Só Mas Deus. tu fez o teu papel. Eu fiz o meu papel, fiz o meu trabalho, Exatamente. com integridade, com honestidade e principalmente com muito respeito, né? Todos muito respeitosos, né? Que mais de casamentos que a gente já fez? Acaba que como tu trata com respeito, tu adquire o respeito das pessoas, né, Cristiano? Isso, exatamente. Isso aí é uma via de mão dupla mesmo, não tem como... E fizemos casamento também escocês, né? Que tem muito... Rapaz, isso O último casamento escocês que eu fiz, né? Um dos convidados tocava aquela gaita de Foley, né? Aquela gaitazinha, né? Eu acho que aquela tocava gaita muito que tem bem. um saco assim. Isso foi bem no começo da Prime, né? E aí a gente... Foi aqui em São Luís. O casal, ela ia casar com um escocês. Ele casou com aquele vestidinho, uma maranhense com um escocês, né? E vocês sabem que o figurino deles, né? No caso, na cultura, eles usam aquelas saias quadriculadas, né? Eu não sei o nome que dá, né? Vou ficar devendo outro. Ele casou com esse Ele casou traje? com esse traje todinho. A família escocesa estava aqui, tudo. E ele Cara. participou com a gente, o irmão dele, né? Tocando Tocou. essa gaita de Foley, né? Lindo, entendeu? Fazendo as entradas e as introduções das músicas. É mesmo, mano. E foi muito legal, Foi uma cara. experiência massa, Foi né? um casamento bem reduzido, não tinha muitas entradas, né? Eles tiveram, acho que só um casal de padrinhos. A noiva entrou normal mesmo, teve a marcha nupcial, mas a marcha nupcial foi com a gaita de Foley, né? Ficou bem diferente, né? Pena que nesse dia, infelizmente, eu não pude captar, gravar vídeo, né? Então, assim, a gente tava começando, eu não tinha ali um celular, talvez bom para gravar no pedestal, para registrar. Mas viveu, né, mano? Poxa, mas aqui aquela experiência foi maravilhosa, não? Então, assim, a gente já fez vários tipos de casamentos, né? Casamentos em Barreirinhas são maravilhosos, a gente faz muito casamento em Barreirinhas, né?
E aí, devagarzinho, alguns outros noivos de outro estado vão entrando em contato com a gente, pedindo orçamento. A De gente outro não tinha. estado, Já peguei orçamento para ir para Jericoacoara, São Paulo, outros lugares. Ainda não se concretizou algumas coisas, mas quem sabe, né? Lá para frente já é o começo da gente começar a levar um pouco da nossa música lá para fora, né? Conceito da praia. Mas é isso, cara. Eu fico muito feliz dessas experiências que Deus me permite ter, né? Com vários tipos de cerimônia, né? Foi legal, diferente, né? É diferente. Casamentos clássicos também, só com música clássica, Bach, Beethoven, né? E Então, tu já, a gente faz... tu já casou, assim, um casal, assim, de gente bem velhinha? Não, né? Não. Para não dizer que que eu nunca casei um casal, digamos que formalizou, já moravam juntos, já estavam um tempo juntos, mas nunca fizeram aquele casamento religioso. Eu fiz um casamento que teve um monge. Um monge que celebrou, ele veio um monge. Celebrou o Foi casamento. um monge, né? Ele veio para celebrar esse casamento, né? E é engraçado que ele ficava sentado numa parte, é tipo uma mesa que nem essa, mas um pouco mais baixa, com as pernas cruzadas, Pra baixo, com assim. aquela coisa, com aquela vestimenta Tipo do Goku. alaranjada. Exatamente. E era um casal que era um pouco mais velho, mas eles não eram idosos, eles tinham 50 e poucos anos, né? Já era uma boa idade. Já era uma boa idade, né? Mas foi uma experiência também legal, Ele né? era careca, um monte? Carequinha. E super de Vai boa. querer se convidar pra tua empresa. Cristiano, mas ele era de onde, esse monge? Eles conheceram esse monge na viagem deles, acho que é o país desse monge, né? Eu não vou lembrar o Esses nome. monges que era... Como fala muito dos tibetanos, né? Tibetanos, mas... Foi uma viagem que eles fizeram Eles e... ficam na montanha e tal, aquelas coisas tudo. Ah, Foi uma viagem que eles fizeram e, entendeu? Foi essa experiência foi diferente, né? Legal, mano. E é engraçado porque, assim, a gente se adapta ao momento, né? Eu lembro de eu ficar dedilhando violão ali, Entra na vibe, né? tem que entrar na vibe, né? E eles leem umas paradinhas lá, né? Eu não lembro o nome do que é. Enfim, vou até começar na próxima entrevista trazer já o nome desses detalhes, desses simbolismos, né, que tem, né? A gente vai aprendendo, né? Mas, Cristiano, bicho, tu vive muita experiência, mano. É umas experiências bem legais, cara. E que eu Cultural, pensei entendeu? cultural, Várias exatamente. culturas. A gente fez um casamento agora que foi recente, que foi lá na Península, meu segundo casamento no posto A, que era um holandês com uma maranhense. Ela hoje mora lá, a família toda. E foi um casamento bem diferente, porque até o repertório era baseado muito no gosto dele, nas raízes dele na Holanda, né? E é legal, porque a gente vai pegando coisa diferente, coisas novas e tudo. E a gente tentou chegar num denominador comum, que seria o quê? Seria... canções de praxe para casamento, né, que são legais, né, para casamento, e tentar encaixar algumas coisas que ele gostava no cenário holandês, né? Um desafio, né, Cristiano? Porque o idioma não é inglês lá, né? Exatamente. Mas assim, a segunda língua deles, para falar a verdade, é a universal, né? O inglês, né? Universal. Então, assim, ele falava um pouco de inglês e aí a gente acabou tranquilamente fazendo canções digamos, pop internacionais na língua inglesa mesmo. Deu pra contemplar ele. Deu, de boa, era entendível, né? No dia da cerimônia tinha uma tradutora lá que falava, né, a língua dele e transmitia, né? Na Holanda, né? Holanda, é o que eles falam? Francês, né? Holandês. Holandês mesmo, tem a língua nativa deles mesmo, né? E aí tinha a irmã dela, no caso, que fez a tradução simultânea lá pra ele do casamento, né? Então é legal, né? Muitas experiências bacanas. Já fiz um casamento, só para finalizar, de um piloto de Airbus. Ixi. Da Emirates, né? É assim que pronuncia, né? mesmo, Falei sério. Cristiano. Ele veio para São Luís só para uma reunião. Ela era maranhense, casaram aqui. Num espaço aqui em São Luís, ao ar livre, e ele pilotava esses aviões, né? Esses aviões enormes que a gente vê aí, né? Pois é, cara... E aí eu perguntava assim pra ele, né? Ele falava um pouquinho de português, Ele como se é que casou era... com todo... Ele foi normal mesmo, ele se vestiu, né? Só que assim, legal, troca uma ideia, uma experiência, pô, caramba, cara e tal...
Eu acho legal É. quando o noivo vai casar e vai todo militar, assim, e tal. Tu já teve algum É, casamento? já sim. Isso aí geralmente são as pessoas do CFO, né? Pessoas que são oficiais, né? Eles gostam. É uma regra ou é uma opção? Teto de ferro, o nome parece que dá para questão. Assim, eles vão se vestidos, né? Que nem se vestem em momento de cerimônias especiais. Ele vai todo bonitão, no caso, todo formalizado o noivo. Os padrinhos, que também são oficiais, também irão vestidos Que da mesma também é forma. mesmo padrão. E aí tem o momento do teto de ferro, que são as espadas que eles utilizam, eles colocam assim pro noivo passar no meio, entendeu? Bota assim e o Exatamente, noivo eles passa. colocam e o noivo passa por dentro. Tem um ritual antes do noivo entrar. Legal. Tem momentos que é na hora da noiva entrar, então depende do momento que eles desejam, né? E Legal, é o teto de legal. ferro que eles chamam, né? Teto de ferro. As espadas, né, pai? E as espadas e para passar no meio delas, né? Mas é legal, é esse momento cultural que a gente passa, né? né? Seja na questão da música, seja na questão linguística e principalmente na questão que eu acho que é o mais forte, que é o cultural mesmo, né? De você trocar uma ideia, a questão do casamento judeu com a noiva entrando Ver primeiro e os depois o diferentes noivo. comportamentos, né? E eles poderem compartilhar. Mas esses judeus que eu fiz, eles eram judeus mesmos, né? De descendência mesmo judia mesmo, né? Bacana. Então eles eram de lá. Então não era assim judeu de alguém que era de uma igreja, que era numa visão, digamos, de Israel, não. Eles eram judeus mesmo, né? Tudo. Tinha aqueles ortodoxos, né? Com aquelas barbas até aqui, enroladinha e tal. Era bem legal, foi bem diferente. Bacana. E eles comemoram durante uma semana, né? O casamento. É assim, só que não dá pra aqui no Brasil fazer isso. É uma semana inteira, né? Comemorando, né? O casamento. Aqui é só mesmo um dia. É porque é muito caro. Eu ia falar isso agora, é muito caro. Mas é isso, mano. Gostei do papo. Ó, ficou bem legal aí, compartilhando as experiências e tal. É isso, mano. Obrigado pela Eu que tua agradeço, presença, de verdade. mano, ter compartilhado um pouco, ter até contado um pouco aí dos segredos aí da Prime, né, mano? A gente deseja todo sucesso. Mano. Amém pra nós. Pra tua empresa, pra tua família, pra tua vida. E é isso, mano. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração pelo convite, né? Por me receber na sua casa, sua esposa Rebeca. E é isso, obrigado. Estamos aqui sempre que precisar. Ah, gente, Cristiano veio com assessor, com segurança, veio com... Trouxe o meu querido amigo Gustavo, irmão do Del. Valeu, mano. Obrigado, Valeu. Deus abençoe.